Meus amigos, eu queria tocar com vocês neste ponto aqui, neste vídeo, dois pontos interessantes. Um deles sobre como o Vitor Pereira pode ser interessante para o Flamengo, algo que eu não falei no outro vídeo, né, que eu fiz a respeito. E também eu quero voltar então um pouco nessa polêmica, né, que tá assim, que não se apaga nas redes sociais em relação à chegada do Vitor Pereira ao Flamengo, né? Parece um dos grandes problemas do futebol mundial e do mundo hoje. Há inúmeros problemas acontecendo no mundo, mas nas redes sociais parece que o maior problema de todos, gente, é a chegada do Vitor Pereira no Flamengo, em virtude de tudo que cercou a saída dele do Corinthians, né? E em virtude, em tese, do que teria cercado a contratação dele para o Flamengo por causa da maneira como dirigentes disseram um não ao Dorival Júnior, né? Então vamos tocar nesse ponto aqui, porque eu quero. E neste canal não faço demagogia com torcida nenhuma e com ninguém, e acho que a abordagem está sendo muito demagógica em relação a esse assunto aí, né? Vamos falar sobre isso. Antes disso, contudo, permita-me só falar que este vídeo tem um patrocínio, gente, do Futebol, que é um aplicativo de futebol sensacional, que todo mês apresenta uma novidade. Este mês a novidade, evidentemente, é a Copa do Mundo, né? Você vai encontrar no Futebol as informações sobre todas as seleções que estão no Catar, né? Informações em tempo real, todas as novidades você vai encontrar no Futebol. Tem novidades agora sobre a seleção brasileira aí que podem aparecer a qualquer momento, sobre a escalação do Daniel Alves ou não. Né? O Tite está escondendo essa possibilidade aí, mas tenho certeza que se ela pintar antes da entrada dos jogadores em campo, você vai ter também no futebol. O futebol vai entregar para você todas as informações sobre a seleção brasileira, tudo que está acontecendo. Também, gente, jogos em tempo real da Copa do Mundo e tudo o que acontece na seleção, como eu já falei aqui também. Além disso, o futebol entrega para você, né, além da Copa do Mundo, inúmeras ligas europeias que vão voltar, né, a tela do aplicativo depois da Copa do Mundo, evidentemente. E mais, pintou um jogador especulado na sua equipe, você pode ir lá no Futebol, colocar na pesquisa do aplicativo, que ele vai entregar para você não somente informações sobre o jogador, mas também informações atualizadas da última temporada do jogador que interessa ao seu clube aí do coração, gente. Então não tem por que você não baixar. Se você não tem ainda, use o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado, para baixar um Futebol e ter aí muita informação na tela do seu celular e também ter muita diversão com esse aplicativo, que é o que ele também entrega muito para vocês, tá bom, gente? Então fica aí essa dica aí para você baixar este aplicativo, que de fato ele é espetacular, sensacional, na minha opinião. Pouco a pouco está até superando muitas sites de informação aí, né? Às vezes você vai no Google pegar uma informação que você já tem também no YouTube, tá bom, gente? É isso aí. Fala então sobre a chegada do Vitão na equipe do Flamengo. Vou falar um pouquinho, né, assim, não vou entrar no tatiquês, mas vou falar do como ele pode ser importante para o Flamengo, né? E também, gente, vou falar da polêmica. Começando com a questão de como ele pode ser interessante para o Flamengo. Veja, o Vitor Pereira é um técnico, tudo que se falar do Vitor Pereira neste momento, gente, tudo que falar pode ser pouco em relação ao que ele é como técnico de futebol. Aqueles que falam que o Vitor Pereira é um técnico que tem um jogo de posição, está falando um pouco sobre o que ele é. Aqueles que falam que o Vitor Pereira é um técnico que pode fazer uma saída do fundo qualificada, com o uso do volante, está falando um pouco sobre aquilo que representa a saída do fundo das equipes do Vitor Pereira. Aqueles que falam que o Vitor Pereira usa o centroavante ou os jogadores ali já de campo de uma maneira ou outra, também podem estar falando muito pouco sobre como isso pode acontecer nas equipes do Vitor Pereira. Por que, Josa? Porque o Vitor Pereira é um técnico que se adapta demais, gente, ao que ele encontra na equipe em que ele chega. Né? E ele costuma utilizar muito as características dos jogadores para configurar um modelo de jogo, né? Que, independente de ser voltado para a posse de bola uma parte do tempo ou não, vai ser um modelo de jogo, né, permeado por muita personalidade futebolística dentro de campo. É isso mesmo. A equipe do Flamengo, portanto, contratou um técnico que vai gerar, antes de quaisquer outras coisas, uma personalidade futebolística para a equipe do Flamengo, né, talvez vista apenas no momento, aí, na era Jorge Jesus, no comando do banco de reservas do grande rubro-negro da Gávea. É isso mesmo, gente. Personalidade futebolística. O que é isso, Josa? É aquela capacidade que os jogadores têm em campo de entenderem o que tem que fazer. Aquela visão de que eu estou aqui para construir a vitória, para minha equipe vencer. Eu estou aqui porque para fazer a equipe conseguir um resultado positivo, acima de tudo, porque o meu time é um time capaz de conseguir um resultado positivo diante de quaisquer outros adversários.
Né? Então, o meu Flamengo pode vencer qualquer adversário aqui na América do Sul, o meu Flamengo pode vencer qualquer adversário aqui no Brasil, porque é melhor, tem condição de vencer qualquer adversário na América do Sul e no Brasil. Então, o que está acontecendo aqui? Que parada é essa aqui que meu time está com dificuldade no jogo? Ora, não pode ter essa dificuldade no jogo, por quê? Porque o meu time é melhor. Gente, este ponto, o Vitor Pereira insiste muito com seus elencos, tatua praticamente ali, na mente, na parede da memória de qualquer um dos jogadores das equipes que ele dirige. E isso ele vai entregar para o Flamengo. Vamos combinar. É justamente disso que o Flamengo precisa. No Dorival, o Flamengo teve um técnico que, quando chega, faz ali ajustes importantes, quebra a dicotomia Pedro ou Gabigol. Acho que esse foi um grande mérito do Dorival no Flamengo, né? O Pedro passa a jogar muito, vejam vocês. O Pedro sempre foi um grande jogador no Flamengo, em termos de potencial, mas não entregava tanto. Quando ele tinha a oportunidade de jogar no lugar do Gabigol, nem sempre ele conseguia entregar aquilo que todo mundo esperava. Era a pressão de ser o cara para substituir o Gabigol. O Dorival é o cara que quebra essa dicotomia e, portanto, acaba relevando não somente o jogo do Pedro, como também o próprio jogo do Gabigol. O Gabigol passa a ser um jogador para atuar com outras funções dentro de campo. E também o jogo dele acaba melhorando muito. Foi uma pena, na minha opinião, foi uma lástima o Gabigol não ir para a Copa do Mundo, gente. É verdade, não ir para a Copa do Mundo. Faria muito bem para a seleção brasileira do Tite a presença dele na Copa do Mundo, na minha opinião. Tá bom, gente? Então, o que acontece? O Dorival teve esse mérito. Acho que até ajustou um pouquinho a defesa também. Qual foi o problema do Dorival? Acho que na hora que esse jogo do Flamengo começou a ser marcado, né, adversários começaram a apontar, a gerar um problema para a equipe do Flamengo dentro de campo. Neste momento, o Dorival pecou, assim como peca grandes técnicos brasileiros, em não arrumar uma solução quando o problema é apresentado para a sua equipe. Nisso ele mostrou-se um técnico talvez pouco adaptável para ser o técnico do Flamengo nessa temporada de 2023. O certo é que ganhou 2 títulos importantes. Mas a equipe do Flamengo estava chegando no final das contas ali, sofrendo muito, sofreu muito contra o Corinthians na Copa do Brasil, sofreu até mesmo contra o São Paulo, naquelas partidas decisivas ali da Copa do Brasil também, né? E sofreu de uma maneira absurda, e naqueles momentos o Dorival não apresentava a solução. O Dorival também foi aquele técnico que, na verdade, talvez não tenha sido ele necessariamente, ou somente ele, aquele que bancou, que o Flamengo deveria desistir do Campeonato Brasileiro, né, para priorizar as Copas, né? Vamos lá, gente, se houvesse pressão dos dirigentes para isso, né, eu diria para vocês que o Dorival aceitaria muito bem, se bem que ele também pode ter sido autor desse tipo, intelectual desse tipo de proposta, né, do Flamengo desistir do Brasileirão, mas se essa pressão fosse enorme, gigantesca, né, absurda contra o JJ, jamais o Jorge Jesus aceitaria essa pressão. Ele, né, faria de tudo para que o Flamengo ganhasse não somente as Copas, como também o Brasileirão. E nesse sentido, também o Dorival se mostrou um técnico pouco adaptável para o Flamengo, neste caso. Um técnico que não tem, talvez, o tamanho que o Flamengo precisa, né? O Vitor Pereira é um técnico que não vai desistir de ganhar tudo que ele puder também no Flamengo. E nisto ele reconecta o Flamengo com o Jorge Jesus, né? Então, e aí a saída do Dorival tem esse problema aí da polêmica que havia ali um ajuste, né? Na verdade, uma renovação em curso, né? De repente, do nada ali, o Dorival ficou sabendo que ele não ficaria no Flamengo. Ora, é assim que funciona no futebol. Paremos com mimimi, gente. É assim que foi realmente funciona no futebol, não tem muito o que fazer. Mas a gente chega lá. Agora, quanto ao jogo do Flamengo, por que o Vitor Pereira pode ser importante? Porque ele pode fazer com que a equipe do Flamengo, ele tem elenco para isso, jogue de uma maneira muito posicional, possa jogar também muito como o Liverpool do Klopp, pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, pode ter também uma coisa ou outra, a depender do adversário, a depender da situação. É isso mesmo. O Flamengo pode ter uma forma de jogar, mas uma forma de jogar que vai apresentar variações. Essa saída do fundo, ela pode contar, por exemplo, com a presença de um dos volantes trabalhando-a, qualificando-a desde a primeira linha. Essa saída do fundo pode sequer ter um volante presente ali. Neste caso, o volante vai se adiantar um pouquinho mais. Essa saída do fundo pode conectar rapidamente, se conectar com os laterais ali, que vão aprofundar, que vão chegar muito à linha ali do campo, a linha do meio de campo, ficando ali esperando essa bola. Essa saída do fundo pode acionar alguém ali no campo de ataque. Como é, portanto, essa saída do fundo? Ela é múltipla, gente. Ela tem múltiplas facetas, tem muitas faces. E isso complica muito para a marcação do adversário. Evidentemente que ele vai ter, que ele pode até consagrar uma forma muito mais que outra, mas a depender da situação, essa maneira de sair do fundo pode mudar. A gente via isso, por exemplo, nas várias equipes do Vitão. No Corinthians, a saída era de um jeito, e no Fenerbahçe era outra completamente diferente, né? O uso dos volantes vai ser muito importante, e acho que nisso ele vai ter no Flamengo muitos bons jogadores, volantes que podem qualificar demais ali o jogo da equipe, né, gente? Então, à medida que essa bola chega ao volante, né,
essa bola vai também, obviamente, buscar aquele cara criativo ali que está um pouco mais à frente, no caso, o Arrascaeta. Ele sentiu falta disso no Corinthians, porque nem sempre podia contar com o Renato Augusto fazendo esse jogo. E quando o Fausto Vera não estava jogando, por exemplo, essa bola não conseguia ter esse endereçamento aí para o Renato Augusto um pouco mais à frente. Isso obrigava o Renato Augusto a voltar para buscar essa bola ali no campo de defesa. E aí prejudicava demais o jogo do Corinthians. Essa é só uma demonstração de quanto o Vitor Pereira sofreu com o elenco complicadíssimo que ele tinha no Corinthians. Ainda assim, levou o Corinthians à Libertadores de América. Então eu acho, por exemplo, que ele pode ser muito importante porque ele vai encontrar para o Flamengo, ele vai encontrar no Flamengo muitos atores, muitos intérpretes para, né, a interpretação do jogo que ele quer dar para a equipe do Flamengo. E um jogador que pode ganhar muito, Jorge, para mim é o Arrascaeta. Pode ganhar ainda muito mais. Pode ser um jogador ainda muito mais importante para o Flamengo do que foi até agora. E outro jogador que pode crescer muito, dois outros jogadores, Pedro e Gabigol. Então o Gabigol pode ter uma relevância muito grande, ganhar relevância na movimentação dele. O Vitor Pereira vai justamente fazer isso, né? Fazer com que o Gabigol se movimente ainda muito mais. Talvez a gente possa ter, a partir de então, o Gabigol caindo muito mais pelo lado do campo, gente. É isso mesmo, caindo pelo lado do campo, né? Para que jogadores ataquem o espaço ali por dentro. Então, muita gente vai atrás do Gabigol, esses espaços vão ficar ali abertos à disposição ali pelo centro do campo, e alguns jogadores, como o Rascaeta, pode justamente se aproveitar desses espaços aí para ter oportunidade de finalizar. Eu acho também que esse jogo profundo vai acontecer. Muitas vezes com o lateral, sim, mas muitas vezes também com os jogadores abertos ali, indo ao fundo do campo, né, para buscar essa bola aí, passar essa bola para trás, também para o centro do campo ali, para que alguns jogadores se aproveitem disso. Então o Gabigol pode ganhar muito com isso, e o Pedro também. O Pedro é um jogador que ele representa o tipo de centroavante que o Vitor Pereira quer. Um centroavante de movimentação, que sabe fazer o pivô, sabe se movimentar, proteger, abrir espaço para outros jogadores, como o próprio Gabigol, chegar naquele espaço, para atacar aquele espaço em condição de marcar o gol. Ou seja, esse Flamengo pode ser uma equipe realmente muito diferenciada e positiva em 2023. Agora, como vai ser, não dá para saber muito ainda. Por quê? Porque o Vitor Pereira é um cara muito camaleônico, gente. O que você pode ter certeza é que, independente da forma como o Flamengo vai jogar, vai ser uma forma que vai dotar a equipe de protagonismo. A equipe vai buscar sempre a vitória dentro e fora de casa. Quanto à polêmica, que se dane a polêmica. O Flamengo não fez nada de errado em buscar o Vitor Pereira. Depois já estava livre no mercado. Há muito mimimi, muita choradeira em relação a isso aí. Eu discordo completamente disso. A gente tem que parar com essa abordagem muito moralista em relação ao futebol. Porque essa abordagem, geralmente, ela é falsamente moralista, gente. É isso mesmo, né? Há muita abordagem moral. O cara que tem um comportamento ruim, não sei o que tal. Ora, quem é que tem um bom comportamento no futebol, gente? Dirigentes têm um bom comportamento? E aí as pessoas também se aproveitam do fato de que os dirigentes do Flamengo são pessoas aí bem complicadinhas em alguns momentos. Eles representam o Flamengo, na verdade? Representam a essência do Flamengo? Não. Eles estão ali no cargo, vão sair num certo momento, né, do Flamengo, e outros chegarão. Independente deles, o Flamengo é algo muito acima deles. Está muito acima dos dirigentes. Também como está muito acima também de muita coisa que as pessoas acham que representa o comportamento ruim de uma equipe de futebol, de um clube de futebol. O Flamengo fez muito bem buscar o Vitor Pereira. Né? Pode ter feito errado em relação ao Dorival. O Dorival mereceu. O que ele fez com o Ceará mostra que ele não é nada inocente, ele sabia perfeitamente que ele era um técnico tampão. Claro que como o Flamengo fez, costurou essa coisa aí, pode ter sido um pouco negativa. Sim, mas isso aí não diz nada. O importante é que o Flamengo foi atrás do melhor. Agora vai ficar só porque o Dorival... O Flamengo não deve nada para o Dorival, gente. Pelo contrário, o Flamengo, na verdade, fez com que o Dorival ganhasse muito mercado no futebol brasileiro. E ganhasse também 2 títulos importantes que ele dificilmente ganharia na carreira daqui para frente. O Flamengo não deve nada para o Dorival. Está muito bem, Dorival. Já ganhou muito com o Flamengo, está muito bem. Área, você não é técnico para o Flamengo. O Flamengo foi atrás de um grande técnico, fez muito bem. Agora, quanto a narrativa do Vitor Pereira em relação à sogra dele ali no Corinthians? Ele foi muito mal nessa daí, claro que foi. Até porque pelo técnico que ele é, pela personalidade que ele tem, não precisava inventar isso aí. Dane-se, inventou, e daí? Já foi. Ele pisou na bola com... E daí, gente? No futebol todo mundo pisa na bola também com todo mundo. É a realidade do futebol. Vamos parar de achar que tem muito santinho no futebol. Não tem, entendeu? O futebol é um esporte, né, muito importante, em que todo mundo está tentando sobreviver, em que o clube grande tem que ir atrás daqueles que são os melhores profissionais. Para mim, fez muito bem contratar o Vitor Pereira, que para mim pode ser, em tese, um técnico importantíssimo para o Flamengo, inclusive, meus amigos, né, fazendo com que os torcedores vejam nesse Flamengo muito do que viam no rubro-negro do Jorge Jesus. É isso, meus amigos, é isso.